Tá, estou gravando, vamos lá. Então, nós vamos continuar hoje a nossa revisão de geometria plana, com mais exercícios da URGS ainda. Então a ideia de novo é resolver exercícios juntos e vocês irem tirando dúvida, porque geometria tem uma coisa que, na verdade, se tu for parar para pensar, principalmente de geometria plana, o conteúdo é meio pequeno. Tu tem alguns conceitos importantes, tipo semelhança de triângulos e Pitágoras, e saber calcular a área das coisas. Mas depois tem uma parte muito importante que é uma certa engenhosidade, assim, de como enxergar figuras que não estão explícitas ali e que te permitem, a partir das informações que tu tem no teu enunciado, descobrir o que tu quer descobrir, né? Então, muito dessa engenhosidade vem de experiência, de fazer exercício e também de já ter uma noção de como exercício se resolve. Então, o que eu vou fazer com vocês de novo é ir mostrando um pouco técnicas que a gente tem para resolver exercício de geometria, mas não deixem de fazer exercício. Então, semana passada eu separei todos os exercícios de geometria plana da URGS desde 2012. Escolhi uns para fazer aula passada, vou fazer mais uns hoje, e todo o resto eu vou mandar para vocês serem treinados. E, inclusive, na verdade, eu posso mandar uma lista com todos que eu, inclusive, fiz na aula, para vocês tentarem refazer eles sem olhar a resolução, qualquer coisa, se precisar, deem uma colada na aula e vejam se conseguem fazer, certo? Então, nós vamos começar com esse exercício aqui, que parece diferente, mas, na verdade, vocês vão ver que ele é muito, muito parecido com o que a gente fez semana passada. Qual a ideia, então? A gente tem um hexágono regular aqui, então uma figura de 6 lados, todos os lados iguais. A gente já tinha discutido semana passada que no caso do hexágono regular, lembra? Se a gente marca o ponto central aqui e divide esse hexágono como uma fatia de pizza, cada uma dessas fatias, na verdade, é um triângulo equilátero. Então o hexágono tem essa propriedade, como quando a gente divide esse centro aqui em 6, a gente tem esses 360 graus que a gente divide em 6, cada um desses ângulos aqui se torna um ângulo de 60 graus. Ficou pequenininho aqui, só para não atrapalhar muito o desenho. E daí, sabendo isso, a gente descobre que cada um desses triângulos tem que ser um triângulo equilátero. Então, só uma propriedade que é interessante a gente lembrar, que o hexágono a gente pode sempre dividir, o hexágono regular, em 6 triângulos equiláteros. Bom, o que mais? O que o resto pro? Então, a gente tem esse hexágono regular, e a gente constrói, então, 6 quadrados, cada um com um dos lados coincidindo com o lado do hexágono. Então, cada um desses 6 lados a gente coloca um quadrado. E daí a gente pega e faz um círculo que passa por todos esses vértices. E a pergunta é, se o lado do hexágono vale 1, ou seja, o lado do quadrado vale 1 também, certo? Todos os lados do hexágono valem 1, e todos os quadrados têm lado 1 também. Quanto que é a área do círculo? Ora, a gente sabe que se a gente quer calcular a área do círculo, a gente precisa conhecer o raio do círculo, certo? A área de um círculo, vou escrever aqui, a área do círculo, ela é π, número π, 13,14, 15, 92, etc., vezes o raio do círculo ao quadrado. Então, se a gente quer descobrir qual é a área do círculo, a gente precisa descobrir quanto que é o valor desse raio. O raio é a distância do centro do círculo, que é o mesmo que o centro do hexágono aqui, certo? Até um ponto qualquer na borda do círculo. A grande sacada aqui é que a gente tem que escolher um ponto que a gente consiga, então, desenhar essa reta e calcular. Então, a dica, digamos que vale sempre para a geometria, é pega pontos que têm relevância no desenho e liga eles. Então, no caso, por exemplo, se eu quero descobrir o raio do círculo, eu preciso calcular a distância do centro até um ponto qualquer aqui na borda do círculo. Mas se eu pegar um ponto tipo aleatório aqui, eu não conheço esse ponto aleatório, eu não vou ter informação suficiente para descobrir assim qual é essa distância. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é unir esse centro do círculo com um ponto que tenha alguma relevância. Por exemplo, um ponto que seja aqui essa borda do quadrado. Certo?
Deu um barulho aqui. Oi, voltei? Tá, que bom. Deu um barulhinho aqui e eu achei que caiu. Bom, tá. Não sei o que aconteceu, mas agora eu tô de volta. Então, o que eu estava falando, acho que vocês pegaram até aqui, que a gente precisa descobrir o raio do círculo, e o raio do círculo é a distância do centro até um ponto qualquer da borda. E, então, o jeito esperto da gente fazer isso é traçar uma retinha entre o centro e um ponto aqui que é o vértice do quadrado, certo? Porque esse ponto tem uma relevância. Quando que a Maria disse que não voltou. Maria, me escuta? Maria, bom, ela deve estar voltando. Então a questão é, a gente tem esse hexágono, daí a gente desenha então em cada um dos lados do hexágono um quadrado, e a gente une o centro aqui do hexágono com um dos vértices do quadrado. E agora, então, como que a gente descobre essa distância? Então, facilita, para mim fica mais fácil a gente pensar esse... Oi, eu não expliquei muita coisa ainda, eu só disse simplesmente, então, que a gente quer calcular a área do círculo, então a gente precisa calcular o raio do círculo, e o raio, então, a gente pode calcular traçando essa linha aqui, esse segmento entre o centro do hexágono e um vértice do quadrado, certo? Então vai facilitar se a gente pensar o nosso problema da seguinte maneira. A gente tem esse hexágono aqui, regular, de lado 1. Daí a gente desenha um quadrado em um dos lados desse hexágono, e a gente quer saber, então, qual que é a distância do centro do hexágono até um dos vértices do quadrado. Uma coisa que eu acho que ajuda, pelo menos me ajuda, a pensar problemas de geometria, é ir pensando como que a gente iria desenhar essa figura. Certo? Isso vai para qualquer problema. Porque, a princípio, se a gente sabe desenhar a figura, a gente poderia pegar uma régua e medir a distância que a gente quer. Então, como que eu desenharia essa figura? Eu desenharia um hexágono de lado 1, desenhando vários triângulos equiláteros de lado 1. E daí eu pegaria um desses lados e desenharia um quadrado de lado 1. Certo? Então, até aqui, a gente tem todas as informações. E agora, eu quero pegar, sabendo que eu saberia construir isso, digamos, com régua e o que fosse. Será que caiu meu áudio de novo? Puta merda. Alô? Voltei? Putz, que saco isso. Tomara que não caia de novo. Se chegar um ponto que não dá pra fazer, no pior dos casos eu gravo essa aula, ou a gente marca outro horário para fazer. Mas vamos dar uma insistida, vamos ver se agora colabora. Então, de novo, a gente quer descobrir o raio, então a gente vai descobrir quanto que mede essa distância aqui. Então vamos imaginar o problema decomposto, porque afinal a gente só precisa desse pedacinho aqui. Vamos imaginar então que a gente tem um triângulo. Aqui, está aqui o nosso triângulo. E a gente tem um quadrado na borda dele. Aqui é o nosso quadrado. E a gente sabe que o quadrado tem lado 1 e que o triângulo tem lado 1 também. Então a gente tem todas as informações sobre esse desenho. A gente saberia desenhar ele. Agora, a gente quer saber quanto mede essa distância aqui. Certo? Então, como que a gente faz isso? Percebe que essa distância aqui, ela é, digamos, a diagonal de um triângulo aqui que a gente está formando. Eu vou desenhar esse triângulo
Bom, vou desenhar no mesmo formato que está ali. Que é assim, assim e assim, certo? Em que aqui é o nosso raio que a gente quer calcular. Esses dois lados aqui medem 1. Aqui, então, a gente precisa, se a gente só focasse nesse triângulo, a gente precisaria ter mais informação do que só saber que os dois lados medem 1. Porque vocês imaginem, vocês pegam... eu não botei minha câmera, deixa eu botar aqui para fazer com a minha mão. Imagina que vocês têm dois pedacinhos aqui que medem 1, e vocês querem saber a distância que fica entre as duas extremidades, ó, depende da abertura, certo? Quanto mais eu abro, maior a distância entre a ponta dos meus dedos. Então, uma maneira de, se eu quiser pensar em termos desse triângulo, seria eu descobrir quanto vale esse ângulo. E eu sei quanto vale esse ângulo, porque eu sei que o ângulo do triângulo aqui, deixa eu pegar uma outra cor, esse ângulo aqui é 60 graus, certo? E esse ângulo aqui do quadrado é 90 graus. Então, eu saberia dizer que esse triângulo aqui tem um ângulo, aqui entre os dois lados que medem 1, de 150 graus. E daí, relação de lados e ângulos, teria que aplicar trigonometria. Meu foco agora não é focar em trigonometria. Então, eu quero mostrar, e se vocês talvez estiverem atentos, vocês lembram que a gente fez um exercício exatamente igual na aula passada. Agora, um retângulo em vez de um quadrado, mas exatamente a mesma ideia. A gente pode fazer isso aqui sem trigonometria, só com ideias de geometria plana. Então, como é que a gente faz isso? A ideia seria completar esse triângulo aqui até formar um triângulo retângulo. Assim. Por quê? Agora vem a pergunta, como que eu sei que é 60 graus? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, certo? A gente revisou isso na aula passada, se tu lembra, mas se eu pegar um triângulo qualquer, medir os três ângulos e somar, sempre vai dar 180 graus. É uma coisa que a gente demonstra matematicamente. Então, se eu tenho um triângulo equilátero, os três ângulos são iguais. Se os três ângulos são iguais, e a soma deles é 180, então cada um deles tem que ser de 60. Certo? Então, isso agora a gente sabe que os ângulos internos de um triângulo equilátero são sempre 60 graus. Então, agora imagina que a gente completa o desenho dessa forma. Certo? Tem algum desses lados aqui, desses dois lados laranja que eu conheço? Ora, se eu completasse em laranja aqui na minha figura completa, ficaria assim, certo? Eu conheço algum desses lados? Bom, um deles é mais fácil de saber. Esse cara aqui, ó, que eu vou marcar por cima em vermelho, esse cara aqui que está na horizontal, que é esse cara aqui, tu enxerga que ele é exatamente metade da base do triângulo, ou seja, exatamente metade do lado do quadrado. Então eu sei que esse cara aqui, ele mede 1,5. E agora, agora a gente tem informação suficiente para resolver o problema. Por quê? Porque percebe que se a gente olhar para esse triângulo retângulo grande aqui, ó, se a gente soubesse o lado desse pedaço aqui que foi em laranja, a gente saberia os dois catetos do triângulo retângulo. E daí a gente usaria Pitágoras para calcular quem é o raio. A gente ainda não sabe quanto é esse pedaço aqui que eu vou chamar de x. Mas esse pedaço de x, chamado de x aqui, forma um triângulo retângulo menor, que eu vou marcar aqui de verde, por exemplo. E esse triângulo retângulo menor aqui, eu conheço dois dos lados. Certo? Esses dois lados que eu conheço aqui, então, eu posso aplicar Pitágoras para descobrir quanto vale x. Então, esse exercício agora que a gente desenhou e enxergou essas coisas, a gente pode resolver aplicando Pitágoras duas vezes. Primeira vez para descobrir quanto vale x, a segunda vez para descobrir quanto vale r. Então, vamos lá. Vamos aplicar Pitágoras para esse triângulo marcado em verde. Lembra, o teorema de Pitágoras é um resultado extremamente útil, um dos resultados mais úteis de geometria plana.
que nos diz que se a gente tem um triângulo retângulo, e a gente fizer um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, isso aqui é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 1 meio ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Ora, 1 meio ao quadrado é 1 quarto, certo? E 1 ao quadrado é 1. Então, x ao quadrado mais 1 quarto é igual a 1. Agora, se eu passar então esse 1 quarto para o lado de lá, eu fico que x ao quadrado é igual a 1 menos 1 quarto. Certo? E, portanto, x ao quadrado é 1 menos 1 quarto, 3 quartos. Certo? Daí, basta então a gente tirar a raiz, certo? A gente sabe que x vale a raiz de 3 quartos. Ou raiz de 3 dividido por 2. Certo? Até aí tudo bem? Tudo ok. Então, outra maneira da gente fazer isso até mais rápido é se dar conta que esse x aqui que eu quero descobrir, ele é a altura do triângulo equilátero, certo? E daí essa é uma fórmula que vocês não têm que saber de cor, porque sempre dá para resolver por Pitágoras, mas que às vezes ajuda, que é que a altura de um triângulo equilátero é igual ao lado dele vezes raiz de 3 sobre 2. Então, eu podemos saber, eu tenho um triângulo equilátero aqui de lado 1, então a altura dele vai ser 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Se não sabe isso, se não lembra disso aqui de cabeça na hora da prova, simplesmente desenha o triângulo equilátero, o triângulo retângulo, certo? Ele aplica Pitágoras nesse triângulo retângulo. Então tá. Então agora que a gente sabe que esse x vale raiz de 3 sobre 2, vou escrever aqui, a gente pode aplicar de novo Pitágoras agora para o triângulo retângulo grandão aqui. Nesse caso, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que 1 dos catetos ao quadrado, ou seja, nesse caso aqui é 1 mais raiz de 3 sobre 2, tudo isso aqui ao quadrado, mais o outro lado, que mede 1 meio ao quadrado, vai ser igual a r ao quadrado. Então vamos lá, quanto que valem esses termos aqui ao quadrado? 1 meio ao quadrado a gente sabe que é 1 quarto. Certo? E esse aqui? Ora, a gente tem uma soma ao quadrado. Então a gente tem que cuidar que não é simplesmente fazer o primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado. Certo? Lembre que quando a gente tem o quadrado de uma soma, a gente faz o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro, então 2 vezes 1 vezes o segundo, ou seja, raiz de 3 sobre 2, mais o quadrado do segundo. Certo? Produtos notáveis, quadrado da soma. Né? Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então isso aqui me dá 1 mais 2 vezes raiz de 3 dividido por 2 é simplesmente raiz de 3. E raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é 3 quartos. Certo? Então aqui a gente tem 1 mais raiz de 3, mais 3 quartos, mais 1 quarto. Ou seja, a gente tem que, se a gente somar tudo isso, que o nosso r ao quadrado ele vale 1 quarto mais 3 quartos dá 1. Mais 1 dá 2, mais raiz de 3, 2 mais raiz de 3. E daí a gente poderia tirar a raiz e dizer então que r é a raiz de 2 mais raiz de 3, mas a gente nem precisa.
Lembra que o que a gente quer calcular é a área do círculo. E essa área é πr ao quadrado. A gente simplesmente pode terminar o exercício aqui dizendo que a área desse círculo é π, que multiplica esse raio ao quadrado. Ou seja, esse raio ao quadrado é 2 mais raiz de 3. E, portanto, a área do círculo é π que multiplica 2 mais raiz de 3. Certo? Tranquilo aqui? A gente já fez um exercício muito parecido semana passada, mas vamos revisar esse Pitágoras aqui, se ficou alguma dúvida. Alguém ficou com alguma pergunta de como a gente resolveu isso aqui? A parte difícil não é fazer as contas com Pitágoras, certo? É enxergar que, primeiro, o jeito mais fácil de calcular esse raio, basicamente o único jeito, né, é ligando o centro do círculo até um dos cantos do quadrado, e daí vendo como que a gente calcularia, então, essa distância aqui. E a gente poderia fazer usando trigonometria, a lei dos cossenos, que eu não quero entrar agora, porque vai fugir muito do nosso assunto. Ou, sempre que vocês têm um triângulo que não é retângulo, que vocês precisam conseguir calcular, a dica é sempre tentar encaixar ele num triângulo retângulo. Nesse caso, encaixar esse cara aqui num triângulo retângulo é completar esse pedaço. Certo? Então, com isso aqui a gente mata o nosso problema. Não apareceu nenhuma dúvida aqui. Deixa eu ver, a Laura está digitando. Por que é 60 graus mesmo? Porque se eu tenho um triângulo qualquer, aqui, e eu tenho, então, meço os três ângulos dele, vou chamar esses três ângulos de A, B e C. Se eu calcular a soma desses três ângulos, A mais B mais C, para qualquer triângulo, isso aqui é sempre 180 graus. Certo? Então, no triângulo equilátero aqui, a gente tem os três lados iguais e, portanto, os três ângulos iguais também, certo? Então, a gente tem três ângulos iguais que somados dão 180 graus. Então, cada um desses ângulos tem que ser 1/3 de 180, que é, portanto, 60. Certo? Fez sentido isso? Beleza. Então tá. Mais alguma dúvida, então? Acho que não. Vamos para o próximo. Qualquer coisa me interrompam aí. Agora eu quero começar a fazer mais problemas que envolvam círculos. Certo? Olha só. Na figura abaixo, a gente tem três discos, três círculos de mesmo raio, construídos de maneira que o disco P e o disco R são tangentes, ou seja, eles só se encostam, eles não se cruzam. E o centro de Q é justamente esse ponto de tangência. Então, ó, eu tenho dois círculos que só se tocam, e nesse ponto aqui onde eles se tocam, eu traço mais um círculo, e esses círculos têm todos o mesmo raio. Então, se perceber, esse ponto D aqui, ó, que ele é o centro do círculo da esquerda, ele está bem na borda do círculo do meio, certo? E da mesma maneira aqui, esse ponto B, que é bem o centro do círculo da direita, ele também está bem na borda do círculo do meio, certo? Então, a gente tem esses três círculos aqui, e a gente já pega esses pontos aqui, que é marcado de C e de A, que é onde esses círculos se cruzam. E daí a gente liga esses pontos, então, A, B, C, D, com retas, formando um retângulo, e a gente quer saber qual é a área desse retângulo aqui. Então, a informação que a gente tem é todos os círculos têm raio 5, e nosso objetivo é calcular a área desse retângulo. Bom, para calcular a área de um retângulo, a gente precisa conhecer os dois lados do retângulo, certo? Tipo, base vezes altura. Um desses lados aqui é fácil. Percebe que esse lado mais curto aqui, o lado DA ou o lado CB aqui, ele é exatamente o raio do círculo, porque é a distância do centro do círculo até a borda. Então, a gente sabe que esses lados menores aqui do retângulo medem 5. Metade do problema foi. Falta a gente descobrir, então, qual que é esse lado maior do retângulo. Só que agora, esse lado maior do retângulo, ele não é nada por si muito significativo.
porque ele é a distância do centro de um círculo até um ponto que não está nesse círculo aqui. A gente tem que achar uma maneira de calcular quanto vale esse lado AB aqui, quanto vale esse lado maior do retângulo. Então agora, eu vou dar um conselho que é muito genérico, mas que se aplica principalmente nesses problemas de círculo, que é marca os pontos importantes e liga esses pontos para ver o que aparece. No caso, pontos importantes é uma coisa meio subjetiva. Mas o que são pontos importantes a princípio? São cantos de polígonos, centros de círculos e lugares onde essas coisas se cruzam. Então aqui, por exemplo, o que a gente tem de pontos a princípio importantes para o nosso retângulo? A gente tem os 4 cantos do retângulo, e a gente tem esse ponto aqui do meio, que a gente não usou para nada ainda, que é exatamente onde que é o centro desse círculo do meio, ou é exatamente a metade, bem o ponto central desse retângulo, certo? Então uma linha que não está desenhada, mas que faz muito sentido no nosso desenho, é essa linha aqui, que vai do D até o B e que passa por esse centro aqui. Só vendo que aqui a gente tem esses 3 centros de círculo, é interessante a gente desenhar essa linha e pensar o que isso nos dá de informação. Ainda mais porque a gente conhece o comprimento dessa linha. Porque do D até o centro é o raio, e do centro até o B é mais o raio, certo? Então, essa linha aqui entre D e B, a gente sabe que ela mede 10. E agora a gente matou a charada. Porque a gente pode não conhecer o lado grande aqui do retângulo, mas a gente conhece a diagonal dele. Isso significa que a gente tem aqui, então... Deixa eu ver se eu consigo desenhar triângulo retângulo com essa ferramenta de triângulo aqui do MiConf. Não, ele não desenha triângulo retângulo. Não vai na mão mesmo. A gente tem aqui um triângulo retângulo. Em que a gente sabe que um lado mede 5 e a diagonal mede 10. E a gente quer descobrir justamente, vou chamar de x aqui, quanto vale esse lado que faltou aqui. Porque se a gente souber esse lado, a gente consegue calcular a área do retângulo. Certo? Então vamos de novo. Pitágoras. 5 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Certo? Então, 5 ao quadrado é 25 e 10 ao quadrado é 100. Certo? Então, se a gente passar esse 25 para o lado de lá, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 100 menos 25. Ou seja, que x ao quadrado é 75. Certo? E, portanto, o nosso x ele é a raiz de 75. Em geral, quando a gente tem um número assim, digamos, a gente poderia parar o problema por aqui e dizer, olha, eu descobri que esse meu lado vale raiz de 75, então eu sei que a área do meu retângulo aqui, ela é 5 vezes a raiz de 75, certo? Base vezes altura, 5 raiz de 75. Só que tu vai lá no enunciado e não tem 5 raiz de 75. Por quê? Porque como tem várias maneiras da gente escrever um número, em geral a gente costuma, ainda mais nessas provas que tem múltipla escolha, em geral se escreve aquele número da maneira mais simples. Quando a gente está falando de raízes, a gente tenta simplificar essa raiz o máximo possível. Então a gente vai quebrar esse 75 em uma raiz menor. Como que a gente faz isso? Eu revisei um pouquinho de semana passada, mas não custa fazer isso de novo. Vamos decompor o 75 em fatores primos. Lembra disso? A gente fez isso lá quando ainda tinha aula presencial no Educamed. Por exemplo, 75 é divisível por 5, e se a gente fizer isso, vai sobrar 15. 15 é divisível por 5, e se a gente fizer isso, vai sobrar 3. E daí 3 é divisível por 3 e sobra 1. Então essa análise aqui de decompor em fatores primos nos faz achar que 75 é 5 vezes 5 vezes 3.
certo? E, portanto, se 75 é 5 vezes 5 vezes 3, então a raiz de 75 é a raiz de 5 vezes 5 vezes 3. E olha, aqui a gente tem então esse 5 vezes 5, a raiz de 5 vezes 5, a raiz de 25 é 5, certo? Então, a raiz de 75 é 5 raiz de 3. E, portanto, se a raiz de 75 é 5 raiz de 3, a nossa área é 5 vezes isso, ou seja, ela é 25 raiz de 3. Entenderam a ideia desse exercício? A grande sacada é justamente, a gente tem um problema aqui que envolve círculos, e a gente teve que desenhar essa reta que não estava no desenho original aqui, para conseguir descobrir mais informações. Por que essa reta foi útil? Primeiro, porque a gente conhece o valor dela. A gente conhece o comprimento desse segmento. Então, só isso aí já é uma informação importante. Eu não sei quanto vale AB, mas eu sei quanto vale DB. Então, só por saber quando ele vale, já vale a pena desenhar. Além do mais, isso aqui, essa reta que a gente desenhou, a gente está unindo pontos importantes do desenho. E unir pontos importantes do desenho costumam revelar a informação que está escondida. Nada nos impediria de ter desenhado aqui entre A e C, em vez de entre D e B. Certo? Poderia ter feito a outra diagonal e a gente ter chegado exatamente na mesma conclusão. Então a gente desenhou essa diagonal e caiu então nesse problema aqui que é um triângulo retângulo. A gente conhece o 5, a gente conhece o 10, a gente quer descobrir esse lado aqui. Aplica Pitágoras. Descobre que x então é raiz de 75. Simplifica esse cara aqui. Raiz de 75, portanto, é 5 raiz de 3. E a gente sabe, olha, a área então é lado vezes lado. 5 vezes raiz de 75, ou 5 vezes 5 raiz de 3. E, portanto, essa área aqui é 25 raiz de 3, certo? Foi muito rápido, ficou alguma dúvida? Quero saber um pouco de vocês o quanto isso aqui está tranquilo, o quanto vocês saberiam fazer, o que vocês empacariam nesse exercício, por exemplo? Alguém quer me dizer alguma coisa aqui que acha mais difícil, que acha mais fácil, para a gente focar em alguma coisa particular? Ou está tranquilo isso aí por enquanto? Realmente, não tem realmente nenhuma dúvida. Porque se eu ficar só resolvendo o exercício aqui, digamos, a gente não aproveita isso ao máximo, certo? Vocês podem assistir ou resolver o exercício, chegar em casa e continuar com as mesmas dúvidas. Então vamos tentar aproveitar esse espaço para tirar o máximo de dúvida que vocês têm. A Maria está dizendo que a pior parte é visualizar matematicamente os exercícios. Achar os pontos para unir. Pois é. Isso aí é treino. Isso eu quero que vocês resolvam o exercício. Então, na verdade, o que eu vou fazer é mandar todos os exercícios da URGS que eu separei, e daí vocês, mesmo os que eu já fiz, tentem fazer de novo, certo? Vamos dar esse foco em geometria agora, então. Eu vou mandar para vocês amanhã essa lista, eu acho. E imagino que o Vitor vai preparar uma resolução dela depois. E daí tentem fazer tudo e vão tirando dúvidas, certo? Porque achar triângulo é treino. Mas as dicas que eu tenho para dar para vocês, então, de achar triângulo é: unam pontos que parecem importantes. Pontos que parecem importantes são vértices de polígonos, né? Cantos, centros de círculo, sempre. Centro de círculo é a coisa mais... Primeira coisa que tu... Se não, centros de círculos não estão unidos, une eles. Nunca vai fazer mal. E depois, outra coisa que dá uma dica é distâncias que vocês conhecem, é interessante marcar. Certo? Então vamos lá. Vou fazer mais um exercício aqui e ver, por exemplo, como que a gente descobre, tentar dar uma intuição. Vou tentar explicar para vocês como que eu vejo esse problema, como que eu vou pensando que relações enxergar. Então, olha só, considere um quadrado de lado 1. Foram construídos dois círculos de raio R, com centros em dois vértices opostos e tangentes entre si. Então, primeira coisa, eu acho que ajuda a gente pensar como que a gente vai desenhando isso pouco a pouco. Porque percebe que a gente ganha o desenho pronto. Mas como que a gente iria desenhando? A gente começa aqui desenhando um quadrado de lado 1, certo? E depois ele nos diz, a gente desenha dois círculos de raio R
um centro em dois vértices opostos do quadrado e tangentes entre si. Está me dizendo que esses dois círculos grandes só se encostam aqui, certo? E esses caras aqui têm raio R. Então, aqui, esse raio aqui é R maiúsculo, certo? Ora, imagina que a gente para o nosso desenho por aqui, certo? Eu estou descrevendo, imagina que vocês estão com a régua, o compasso, o lápis de vocês desenhando isso. Vocês vão lá, vocês desenham um quadrado de lado 1. E agora, vocês pegam o compasso aqui, botam o compasso num canto, botam o compasso no outro, e desenham esses círculos. Esses círculos, então, eles têm o mesmo raio, e eles só se encostam num ponto. Imagina que a gente parou o problema por aqui. A gente desenhou esses dois círculos que se encostam. Como que eu faria para descobrir o raio desse círculo? Ora, o raio desse círculo, esse R aqui, é justamente a distância entre o centro do círculo e a borda dele. E a borda justamente é o ponto em que a gente parou aqui, certo? Justamente a gente desenhou dois círculos iguais que se encostaram nesse ponto. Então, assim como essa distância aqui é R, essa distância aqui também é R. Certo? E o que a gente enxerga no momento que a gente desenha isso? A gente enxerga que eu tenho um quadrado, que eu conheço o lado, que é 1, e que se eu quiser calcular o lado do círculo, o raio do círculo, basta eu descobrir quanto mede a diagonal desse quadrado. Afinal, a diagonal desse quadrado aqui é 2R. Certo? Então, olha só. Se a gente desenhar só esse meio quadrado aqui, a gente tem que um quadrado aqui de lado 1 e de diagonal aqui 2R. Como que a gente calcula a diagonal do quadrado? Fazendo Pitágoras. Então a gente vai ter que 2R ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, 1 mais 1 é 2. Então, se 2R ao quadrado é igual a 2, então 2R é igual a raiz de 2. Certo? E daí, portanto, o raio do nosso círculo grande é raiz de 2 dividido por 2. Certo? Eu nem me preocupei com o círculo pequeno por enquanto. Eu simplesmente fui pensando como que eu iria desenhando isso. Então, imagina que eu desenhei um quadrado de lado 1, e agora a partir desse quadrado eu sei como desenhar os círculos grandes. Vou marcar dois cantos opostos do quadrado aqui, e eu vou desenhar esse círculo de maneira que esses dois círculos são iguais e eles se tocam ali em ponto. Daí, sabendo disso, eu me pergunto então, olha, eu poderia pegar minha régua e medir o raio desse círculo. Se eu poderia medir ele com uma régua, significa que eu tenho como calcular ele. Como que eu calcularia ele? Bom, vamos pensar. A informação que eu tenho sobre esses círculos grandes é simplesmente que eles se tocam aqui. Então, vamos desenhar uma linha entre o ponto onde eles se tocam e os centros desse círculo. Desenhando essas duas linhas, a gente enxerga que essa diagonal do quadrado é 2 vezes o raio, e daí a gente faz Pitágoras e descobre o valor do raio. Certo? De outra maneira a gente fazer isso também, fazendo uma fórmula que, assim como a altura do triângulo equilátero vocês não precisam decorar, é a fórmula para a diagonal do quadrado. A diagonal de um quadrado é o lado dele vezes raiz de 2. Então, no caso, a diagonal desse quadrado de lado 1 é a raiz de 2. Com o meu raio, com essa diagonal, é 2 vezes o raio. Então, se a diagonal toda é raiz de 2, cada raio é raiz de 2 sobre 2. Certo? Até aí, tudo bem? Fez sentido como que eu tive a ideia de calcular o raio? Eu liguei esses pontos. Certo? Então tá. Então, eu nem sei o que o exercício me pede. Mas eu, por enquanto, calculei o raio porque eu sei que eu posso fazer isso. E daí agora,
Percebe que, por enquanto, eu parei na construção aqui, nesse ponto e vírgula anunciado, certo? Mas tem mais coisa no desenho. Dois outros círculos de raio Rzinho concentram nos outros dois vértices do quadrado e tangentes aos círculos de raio R, como ilustra a figura abaixo. Então agora eu vou pensar como é que eu continuaria desenhando. Continuaria desenhando assim. Eu já desenhei o quadrado e os dois círculos grandes. Então agora eu pego o meu compasso, eu boto ele no canto do quadrado aqui, que não tem círculo ainda, e eu desenho um círculo de maneira que esse círculo simplesmente encosta aqui nos outros círculos grandes. E esse círculo pequeno aqui tem raio, então Rzinho. O que significa ele dizer que encosta? Olha só, significa que esse meu lado do quadrado, percebe, eu tenho esse quadrado aqui de lado 1. Esse raio Rzinho é justamente o que falta do lado do quadrado. Como é que eu posso dizer? Uma parte do lado do quadrado já foi ocupada por esse raio Rzão aqui, certo? Esse pedaço que falta é justamente o meu Rzinho. Então percebe que como esse meu quadrado aqui tem um lado 1, né? O meu Rzinho, ele é simplesmente o lado do quadrado menos o raio do círculo grande. Então o meu Rzinho ele é 1 menos Rzão. E eu já sei quanto vale Rzão. É 1 menos raiz de 2 sobre 2. Então aqui, simplesmente seguindo a lógica de como esse quadrado foi construído, eu fui calculando quanto que vale o raio grande e depois quanto que vale o raio pequeno. Isso aqui foi, digamos, mais fácil, porque eu tinha a informação que eu precisava no começo. Eu sabia que o meu lado do quadrado era 1. Esse exercício poderia ter sido mais difícil se, em vez de me dar o lado do quadrado, ele tivesse me dado o raio do círculo pequeno. Mas daí eu faria a mesma coisa, digamos, só que mantendo variáveis aqui. Eu chamaria o lado do quadrado de L, por exemplo, e daí eu teria uma relação aplicando Pitágoras entre o lado do quadrado e o raio grande, e daí eu, de novo, usaria, digamos, o que eu quero dizer para vocês é que essa lógica de como o desenho foi construído me permitiu achar duas relações geométricas. Uma é entre o raiozão e o lado do quadrado, e a outra é entre o raiozinho e o raiozão e o lado do quadrado. Eu consegui ir calculando os raios direto, porque o enunciado já me disse quanto valia o lado do quadrado. Mas essa mesma lógica teria sido válida se, em vez de saber o lado do quadrado, eu soubesse quanto vale o meu raio pequeno. Certo? Porque eu simplesmente, em vez de ter aqui um resultado, R igual a raiz de 2 sobre 2, eu teria uma equação aqui, que relaciona R com L. E aqui eu teria uma outra equação que relaciona Rzão com Rzinho com L, e eu resolveria essas equações. Certo? O que eu quero dizer para vocês é que essa lógica de como que eu fui pensando em como a figura foi desenhada, de eu ir deduzindo as relações geométricas, ela não depende de conhecer o lado do quadrado. Ela depende simplesmente, digamos, de como que eu teria que proceder para desenhar essa figura. Eu acho que essa é uma ideia importante. Seguir a lógica de como eu faria para desenhar a figura me ajuda a descobrir relações geométricas, independente de começar sabendo um lado ou não. Certo? Mas, enfim, voltando ao enunciado, o nosso problema é descobrir a área da região sombreada. Então, vamos traçar uma reta aqui e pensar como que eu colaria essa área da região sombreada. Ora, a área da região sombreada é a área do quadrado, chama aqui de A do quadrado, menos, né? Afinal, essa área sombreada aqui é a área do quadrado, é a área que sobra dentro do quadrado depois que eu não considero esses pedaços do círculo. Né? Então, o que são esses pedaços do círculo? Eu tenho 2/4 do círculo grande, onde menos 2/4 da área do círculo grande,
E também eu tiro 2/4 da área do círculo pequeno. Como eu já calculei quanto que vale o raio do círculo grande e o raio do círculo pequeno, eu posso descobrir, e eu sei o lado do quadrado também, certo? Eu posso descobrir quanto vale cada um desses caras aqui. Então vamos um por um. Vamos lá. Primeiro, o mais fácil. A área do quadrado. Quanto que vale a área do quadrado? Lado vezes lado, certo? Lado ao quadrado. Então, como o lado vale 1, a área do quadrado vale 1. Depois, quanto que vale a área do círculo grande? Ora, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, certo? Então, a área do círculo grande é π vezes o raio do círculo grande ao quadrado. Quanto que é a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, então? É 2 sobre 4, certo? Então, essa área aqui, esse πr ao quadrado, é π que multiplica 2/4. Π vezes 2/4, que é a mesma coisa que π sobre 2. Né? Então, aí a gente já foi a área do quadrado, a área do círculo grande, vamos para a área do círculo pequeno. Então, a área do círculo pequeno, ela é π vezes o raio do círculo pequeno ao quadrado, ou seja, π vezes r ao quadrado. Só agora é só, a gente tem que cuidar para elevar o r ao quadrado, porque aqui a gente tem uma subtração, certo? Então, aqui a gente vai ter π, que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui é π, que multiplica... Lembra como é que a gente fazia quadrado da soma? Quadrado da diferença é basicamente a mesma coisa, certo? A gente tem uma diferença aqui ao quadrado, a gente vai fazer quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 1 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso vai ficar menos raiz de 2, certo? 2 vezes 1 é 2, 2 vezes raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2. Mais o segundo ao quadrado. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é 2/4, que é 1 meio. Então, essa área aqui, ela é π, que multiplica, eu posso juntar aqui 1 com 1 meio, que dá 3 meios, menos raiz de 2. E agora, finalmente, a gente pode calcular, então, a área que a gente queria no começo. Vamos lá. A nossa área da região sombreada ali é a área do quadrado, ou seja, 1 menos 2/4, mas 2/4 eu posso chamar de 1 meio, né? Então, menos metade da área do círculo grande. Como a área do meu círculo grande é π sobre 2, então metade disso é π sobre 4. Certo? Menos, de novo, 2/4, ou seja, 1 meio, da área do círculo pequeno. Então, menos 1 meio disso aqui, menos, fica π sobre 2, que multiplica 3 sobre 2 menos raiz de 2. E agora é só a gente manipular um pouco isso aqui para tornar ele o mais bonitinho possível, digamos. Ou seja, juntar os termos que tem π, tentar simplificar as frações e tudo mais. Por exemplo, se eu botar esse menos π aqui em evidência, né, vou ter 1 menos π, que multiplica o quê? Se eu tirar aqui o π, vai me sobrar 1/4 aqui. E aqui, se eu tirar esse menos π, vai me sobrar 1 meio daquele cara ali que eu já tinha, de 3 meios, menos
raiz de 2. Então, aqui a gente tem 1/4 mais 1/2 vezes 3/2 dá 3/4, certo? E aqui a gente tem 1/2 vezes menos raiz de 2, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Isso aqui eu estou vendo é tudo isso que está dentro do parênteses, certo? Eu simplesmente fiz a multiplicação distributiva aqui desse 1/2 que está multiplicando tudo que está no parênteses. E daí a gente pode só juntar esse 1/4 com esse 3/4. A gente tem aqui 1 menos raiz de 2 sobre 2. Finalmente, portanto, a gente pode dar a nossa resposta. A nossa área aqui que a gente quer calcular, ela é 1 menos π, que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. E não tem como simplificar mais que isso. Então, está aí a nossa resposta. Vamos lá. Recapitular com vocês que a gente fez esse exercício aqui. Vamos imaginar, então, vocês estão lendo esse enunciado, vocês querem calcular a área da região sombreada. Então, vocês imaginam que essa é, digamos, a parte mais simples do problema, que é se dar conta que a área da região sombreada é a área do quadrado menos esses pedaços dos círculos. Então, a princípio, vocês já conhecem o lado do quadrado, então vocês sabem a área do quadrado. E, para calcular as áreas dos círculos, vocês precisam conhecer os raios dos círculos. Então, o problema passa a ser calcular quem é o raiozão, o Rzão, e quem é o Rzinho. Agora vem a sacada que precisa de geometria mesmo, que é como que a partir desse desenho eu descubro quem são os raios. E daí vem aquela ideia que eu falei para vocês. Tenta imaginar como que o desenho foi desenhado. Tu começa com o quadrado, daí tu desenha os círculos grandes, e tu te dá conta, então, que como o círculo grande foi desenhado de maneira que esses dois círculos se toquem aqui, essa diagonal do quadrado é 2 vezes o raio. Então aí tu tira o raiozão. E daí, qual é a lógica do desenho do círculo pequeno? Ora, o círculo pequeno ele é centrado aqui no canto do quadrado, e o raio dele é tal que esse círculo vai encostar nos círculos grandes. Ou seja, graças a essa construção, tu te dá conta que o lado do quadrado é justamente o Rzinho mais o Rzão. Como a gente já conhece o lado do quadrado, já conhece o Rzão, a gente descobre quem é o Rzinho. E daí, sabendo o Rzão e sabendo o Rzinho, a gente consegue calcular as áreas, certo? E então, calculando as áreas, a gente descobre finalmente quem é a nossa área que a gente precisa calcular. Certo? O que acharam desse exercício? Perdi vocês? Tranquilo, fácil, difícil, saberia fazer, não saberia fazer? É um exercício interessante porque ele não é muito difícil, mas ele envolve um pouco de manipulação algébrica aqui, e ele envolve uma ideia que não é óbvia, que é de descobrir como eu calculo o Rzão e o Rzinho a partir do desenho. Então, antes de seguir para o próximo, o que vocês têm de dúvida? Ninguém tem dúvida? Como assim matemática básica? Tipo de calcular, assim? Tu achou mais difícil, digamos, a manipulação algébrica aqui do que a parte geométrica mesmo? Certo. Isso é muito treino. Tem que fazer o exercício, olhar o gabarito, não bateu, revisa as contas. Não bateu, revisa as contas. Todo mundo faz isso. Todo mundo se atrapalha, se perde, e com o passar do tempo chega uma hora que tu cria o hábito de meio que estar conferindo tua conta 20 vezes ao mesmo tempo. Posso dizer para vocês, assim, eu entrei na engenharia em 2014. No primeiro semestre a gente tem Física 1. Física 1 é, digamos, a física do primeiro ano do ensino médio, só que nível de faculdade. Então, mais difícil, com problemas mais complicados, com muito mais álgebra e tudo mais. O pesadelo de todo aluno de Física 1
é que tu tem uma lista de 20 exercícios, tu acha, tá, eu não consigo fazer exercíciozinho ao longo dessa semana. Aí tu senta, tu vai fazer o exercício 1 e não deu certo. Aí tu vai fazer de novo e deu um resultado diferente, mas ainda não deu certo. Aí faz pela terceira vez, dá um terceiro resultado diferente e ainda não deu certo. Porque cada vez tu faz um erro diferente na tua conta. Chega uma hora que é tão frustrante isso, que tu faz tanto exercício de Física 1, que tu cria uma polícia mental, assim, que para evitar a frustração de chegar num 30 resultados diferentes, nenhum ser o resultado do gabarito, tu começa a fazer tua conta, e antes de fazer a próxima linha, tu olha a tua anterior e tu vê se tu não fez nenhum erro. Então, com o passar do tempo, com a prática, tu começa a criar esse hábito de cada linha de cálculo que tu faz, tu dá uma revisada e vê se está certo. Isso é uma coisa que vocês vão desenvolvendo. Então, tem essa dica, talvez, de, antes de escrever a próxima linha, revisa se a linha anterior fez sentido. Mas, não sei. Eu não considero isso muito um conselho, porque na prática isso só acontece com treino. Então, minha dica para vocês realmente é façam exercício, que essas coisas vão se tornando um pouquinho mais fáceis. Certo? Então, tá. Vamos lá. Essa questão é legal. Essa questão foi do vestibular da URGS de 2012, que eu fiz quando eu estava no segundo ano do ensino médio, para ver qual era, assim, né? No segundo ano do ensino médio eu fiz vestibular para saber, para ver como é que era no vestibular e não me pegar de surpresa quando eu fosse fazer de verdade no ano seguinte. E essa foi uma questão que eu não consegui resolver. E eu era bom em matemática no ensino médio, no geral sabia fazer as coisas de geometria, mas essa questão aqui eu não consegui de jeito nenhum. Então, eu fiz todo o resto da prova, o que eu sabia fazer e tal, e eu fiquei muito tempo depois de uma prova tentando resolver essa questão e eu não consegui. E no fim eu marquei por eliminação, assim, eliminando as alternativas e tal, mas depois eu precisei ver como que resolvia essa merda dessa questão. E é uma ideia muito difícil de ter sozinho. Se tu nunca viu uma questão desse tipo na prova, eu acho uma ideia muito uau. Mas, no momento que tu já viu uma questão dessas, todas as outras que são parecidas, tu vai lembrar desse macete. Então, já apareceu pelo menos uma outra questão de geometria da URGS que tu tinha que usar uma ideia parecida. Então, vamos lá. O que é esse exercício aqui? A gente tem ele parece bem simples, porque olha só, a gente tem um quadrado de lado 2. A gente, em dois desses lados, a gente desenha dois semicírculos, ou seja, se a gente marcar o ponto médio aqui do lado do quadrado, a gente tem o centro do círculo, certo? Então esse meio círculo aqui ele tem raio 1. A gente faz a mesma coisa em dois desses lados aqui. Então, nesse lado AD e nesse lado AB aqui. Então, a gente marca a metade do quadrado aqui. Pá, pá. A gente conhece o lado do quadrado, a gente conhece o raio do círculo, e a gente quer descobrir a área da região sombreada. Então, o que é essa região sombreada aqui? Bom, digamos, essa área, como que eu calcularia essa área da região sombreada? Bom, é a área do quadrado menos essa área que está em branco aqui. Só que daí vem a coisa. A área que está em branco, ela é composta, digamos, pelo semicírculo, certo? Digamos, tem essa área aqui que está em vermelho. E depois tem essa outra área que eu vou pintar, por exemplo, de roxo. E vem aqui o grande problema. Quanto que vale essa área em roxo? Porque se tu pensar, em muitos problemas de geometria, por exemplo, esse aqui que a gente acabou de fazer, se a gente sabe todas as distâncias, tipo, se a gente sabe o raio dos círculos e tal, a gente sabe calcular as áreas. Aqui a pergunta é mais cretina. Eu sei o lado do quadrado, eu sei os raios dos círculos, mas como que eu calculo essa área? Então, basicamente o problema se resume a calcular quanto vale essa área roxa. Porque a área do quadrado eu sei, e a área vermelha eu sei também. E calcular, se alguém te perguntasse quanto vale essa área roxa, ora,
é a área do semicírculo menos a área desse pedacinho. E esse pedacinho que eu vou pintar de verde aqui, por exemplo. Que é, digamos, essa região que é comum aos dois semicírculos, né? Essa intersecção entre os dois semicírculos. Digamos, tu poderia me dizer, se tu fosse seguir uma lógica aqui, ó, a área que eu quero calcular, ela é a área do quadrado, certo? Menos a área vermelha, que é a área do semicírculo, menos a área roxa. Certo? E a área roxa, ela é justamente a área do semicírculo menos a área do pedacinho. Concordam com isso, por enquanto? A área sombreada, a área do quadrado, menos a área vermelha, ou seja, a área do semicírculo, menos a área roxa. E daí agora a área roxa, bom, como é que calcula a área roxa? É a área do semicírculo menos a área do pedacinho. E daí, então, a gente poderia até, digamos, substituir esse cara aqui, né, substituir essa expressão da área roxa aqui. A gente teria, então, que a área sombreada é a área do quadrado menos a área do semicírculo menos a área roxa, que é a área do semicírculo menos a área do pedacinho. Semicírculo menos a área do pedacinho. Ou seja, isso aqui me dá que a área que eu quero calcular é a área do quadrado, que eu conheço, menos a área do semicírculo menos a área do semicírculo, ou seja, menos 2 vezes a área do semicírculo, menos 2 vezes a área do semicírculo, e aqui menos com menos, mais a área do pedacinho. Essa equação até faz sentido pensando que, ora, se eu quiser calcular a área sombreada, eu parto do quadrado, eu tiro outro semicírculo, e eu tiro outro semicírculo. Então, seria a área do quadrado menos 2 vezes a área do semicírculo. Só que quando eu subtraio o semicírculo 2 vezes, esse pedacinho eu acabei tirando 2 vezes. Né? Eu tirei uma vez quando eu contei com a área vermelha, e eu tirei uma segunda vez quando eu contei com esse outro semicírculo que eu pintei em roxo. Então, na verdade, eu teria que somar de novo a área do pedacinho. Vamos fazer uma pausa aqui, que eu não sei se a minha explicação ficou muito clara. Tranquilo a ideia, por enquanto, que eu fiz até agora? A área que eu quero calcular é a área do quadrado, menos 2 vezes a área do semicírculo, mais a área do pedacinho. Alguma dúvida para começar nessa parte inicial? Então tá, de boa. Então tá, a área do quadrado é fácil, né? A área do quadrado é 2 ao quadrado, que é 4. A área do semicírculo também é fácil. Afinal, a área do semicírculo é metade da área do círculo, que a área do círculo é π vezes o raio do círculo ao quadrado, ou seja, π vezes 1 ao quadrado. Portanto, a área do semicírculo é π sobre 2. A pergunta é, como que eu calculo a área do pedacinho? E isso, então, é o que, quando eu fiz aquela prova, eu não consegui descobrir. E depois eu vi uma resolução dessas, tipo, de cursinho, que botam na internet e tal. E esse macete, digamos, essa ideia, é que eu saiba, todos os exercícios que eu já vi desse tipo, a gente sempre tem que ter, para resolver esses problemas de como que eu calculo a área do pedacinho. Por pedacinho, entendam essa região que é comum a 2 círculos, né? Como que eu calculo a intersecção entre 2 círculos? A dica é desenha as linhas que faltam. Quais são as linhas que faltam? Vou desenhar mais grosso aqui. Uma linha que falta, percebem? É entre o ponto A e esse ponto aqui, onde os 2 círculos se tocam. E essa linha aqui divide o pedacinho em 2 pedacinhos iguais. Certo? E outra linha que falta, por exemplo,
é ali do ponto onde os dois círculos se tocam e esse centro do círculo aqui. Lembra que unir o centro do círculo com pontos importantes é sempre uma boa ideia. E o ponto importante que não está unido com o centro do círculo é justamente esse aqui. E daí, olha a grande magia. Vou pegar aqui, sei lá, eu vou pintar uma outra cor. Vou pintar esse meio pedacinho aqui de laranja, certo? Olha só a ideia. Essa área em laranja aqui, essa área em laranja, ela é a área do pedacinho, ela é metade da área do pedacinho, certo? Então, a área em laranja, que é a área do pedacinho sobre 2, como que eu poderia calcular essa área em laranja? Eu posso calcular ela fazendo a área de todo esse quarto de círculo aqui, tá vendo esse quarto de círculo que eu estou marcando em roxo? E depois subtraindo a área desse triângulo. Então, a área do pedacinho, na verdade, metade da área do pedacinho é a área do quarto de círculo menos a área do triângulo. E agora, a área do quarto de círculo eu sei, né? É 1/4 da área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Π vezes 1 ao quadrado. Menos a área do triângulo. Quanto que é a área do triângulo? Bom, eu tenho aqui já a base vezes a altura. Eu conheço tanto a base quanto a altura. Porque tanto a base quanto a altura são o raio do círculo. Então, a área do triângulo é base, que é 1, vezes a altura, que é 1, sobre 2. Então, esse meu cara aqui, essa metade da área do pedacinho, é π sobre 4 menos 1/2. E se a área do pedacinho sobre 2 é π sobre 4 vezes 1/2, então a gente chega à nossa magnífica conclusão de que a área do pedacinho tem que ser igual ao dobro disso. Ou seja, π sobre 2 menos 1. E daí, então, agora que a gente sabe a área do pedacinho, a gente está feito. A gente pode resolver o resto do exercício. Porque a área que a gente queria calcular, então, o nosso A, ele é, então, a área do quadrado, que é 4, menos 2 vezes a área do semicírculo, ou seja, menos 2 vezes π sobre 2, menos π, mais a área do pedacinho, mais π sobre 2, menos 1. E daí, portanto, a nossa área aqui, ela é 4 menos 1 é 3, né? E menos π mais π meios é menos π sobre 2, certo? E daí, está resolvido o problema. Entenderam a ideia? Eu concordo que essa é uma ideia bem difícil de ter. Mas ela não deixa de seguir as nossas regras básicas de como descobrir coisas. Que em geometria, empacou, traça as retas que faltam, as linhas que faltam. O que são as linhas que faltam, digamos? As linhas entre os pontos importantes. O que são pontos importantes nesse desenho? Os cantos do quadrado, esses dois meios desses lados, porque eles são os centros dos círculos. Centros dos círculos sempre costumam ser pontos muito importantes. E o ponto onde eles se cruzam. Não tem mais pontos importantes. Então a gente poderia ligar o centro do círculo aos pontos onde se cruzam. A gente poderia ligar os dois centros dos círculos, o que não nos dá nenhuma informação. E a gente pode ligar esse canto do quadrado aqui até o ponto onde eles se cruzam. Enxergar que ligar esses caras aqui formam um triângulo e que essa ligação divide a área ao meio, nos permite ter essa ideia, então, de que metade da área do pedacinho é a área do quarto de círculo menos a área do triângulo.
Certo? Ficou alguma dúvida aí? Top, top. Não, não. Então tá. Deixa eu ver. Uma L também não. Falei para vocês, né, que eu então fiz essa prova e eu não consegui resolver. E eu, digamos, chutei, mas eu dei um chute direcionado e eu acertei a questão. Então eu ainda quero outro dia dar uma aula para vocês de como chutar em matemática. Mas eu vou aproveitar. Aqui eu não tenho as alternativas, mas eu vou dizer para vocês que depois de ficar em cima desse problema por muito tempo, a ideia que eu tive que me ajudou a chutar nessa questão. Eu cheguei, digamos, nessa parte aqui do problema. Eu descobri que eu precisava fazer a área do quadrado menos 2 vezes a área do semicírculo mais a área do pedacinho. E eu sabia calcular a área do quadrado e eu sabia calcular a área do semicírculo, mas eu não conseguia calcular a área do pedacinho. Então eu tive uma ideia. Para cada uma das opções da alternativa, percebe que a alternativa nos dá a opção da área sombreada, certo? Então eu peguei cada uma das opções que ele me dava e eu substituí nessa equação. Então eu sabia a área do quadrado. O que eu tinha é o seguinte. O que eu sabia é que a área do sombreada era igual a 4 menos π mais a área do pedacinho. Eu tinha essa equação e eu não sabia quanto valia a área do pedacinho. Então o que eu fiz foi, para cada valor do enunciado da área sombreada, calcular qual seria a área do pedacinho. Ou seja, eu peguei para cada uma das 5 alternativas, eu substituí na área sombreada e eu vi quanto valia a área do pedacinho. Então, eu sabia que cada uma das minhas 5 opções correspondia a um valor diferente de área do pedacinho. E aí eu fui olhando. Por exemplo, a área do pedacinho igual a π. Se uma alternativa me desse uma área do pedacinho igual a π, eu descartava. Porque eu sei que a área do pedacinho é menor que a área do semicírculo. Se a área do semicírculo é π sobre 2, então eu sei, na verdade, que a minha área do pedacinho ela tem que ser menor que π sobre 2. Mais ainda, ela tem que ser menor que π sobre 4. Certo? Porque π sobre 4 é 1/4 do círculo. Eu estou vendo que esse meu pedacinho está dentro do quarto do círculo. Então, a área do meu pedacinho eu sabia que tinha que ser menor que π sobre 4. Então, só de eliminar as alternativas em que a área do círculo era maior ou igual, aliás, em que a área do pedacinho dava maior ou igual a π sobre 4, eu matei um monte de alternativa. E, basicamente, então, eliminando alternativas que não eram coerentes com o que eu já tinha de informação, eu mesmo sem saber calcular a área do pedacinho, me sobrou só uma alternativa que era a única alternativa em que a área do pedacinho era algo razoável. E daí, portanto, eu chutei, mas eu chutei certo. Então, chutar em matemática tem muito isso, da gente poder eliminar alternativas que não fazem sentido. Outra aula, eu quero fazer uma aula para vocês de como chutar, e a gente vai rever esse problema, certo? Mas então já fica a dica, digamos. Chegamos que tu chegou nessa equação aqui, mas tu não sabe calcular a área do pedacinho, ora, testa as alternativas. Para cada uma dessas alternativas, então, que tu testar, tu vai ter uma opção de área do pedacinho. E daí tu descarta as alternativas que forem absurdas. Tipo, a área do pedacinho igual a π sobre 2 é absurdo. E assim por diante. Certo? Tem alguma dúvida aí de vocês que sobrou? Sem dúvidas. Então tá. Eu tinha separado mais um probleminha aqui, mas esse probleminha envolve um pouco de trigonometria. Eu acho que dá tempo. Vamos lá. Ou não? Não. Eu acho que vai ficar muito corrido. Semana que vem já está de férias ou não? Sim. Então, o que eu vou fazer para vocês é, eu vou mandar um monte de exercício para vocês de geometria e eu não vou cobrar que vocês façam nas férias. Mas eu não deixo de achar uma boa oportunidade de fazer aquela lista. E a minha ideia é, na volta,
na primeira aula que a gente tiver, então, na quarta-feira, quando as aulas voltarem, eu vou fazer mais uma aula de revisão de geometria plana, / trigonometria. E se tiver exercícios que vocês tiveram dificuldade, vocês podem me mandar e eu já incluo esses exercícios na aula. Se não, eu vou fazer uma coletânea de coisas que a gente não trabalhou muito. Já que a gente tem 10 minutinhos, antes de terminar, eu quero começar o exercício com vocês e deixar o desafio para vocês de resolver ele. E daí, vocês tiverem dúvidas, me mandam, certo? Então, olha aqui. Eu peguei esse exercício para a gente focar nessa palavrinha aqui, circunscrito. Considere um triângulo equilátero circunscrito a um círculo. O que isso significa? Circunscrito a alguma coisa significa fora daquela coisa, mas o mais justo possível. Então, olha só. Imagina que a gente pega um triângulo equilátero aqui, fazendo, na verdade, até com aquela ferramenta do triângulo. Está aqui o meu triângulo equilátero, e eu digo que esse triângulo está circunscrito a um círculo. Ou seja, eu tenho um círculo. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um círculo que está bem rente. Essa ferramenta do círculo é uma merda. Vamos fazer o contrário. Vou começar desenhando o círculo. E agora eu vou tentar desenhar o triângulo. Por que eu fiz isso? Enfim, imagine aquele símbolo das Relíquias da Morte. Conhecem Harry Potter, as Relíquias da Morte? Sabe aquele triângulo fora do círculo? Imagine que eu desenhei um triângulo equilátero aqui e que ele encostou em todas as pontas do círculo. Certo? Na verdade, isso aqui teria que encostar. Algo assim. Certo? Vamos apagar essa pontinha aqui que ficou. Então tá. Então isso aqui é um triângulo equilátero circunscrito a um círculo. O triângulo está fora, mas ele está o mais justo possível para só encostar no círculo. Certo? E a informação que a gente tem aqui é que a distância de cada vértice do triângulo ao centro do círculo é de 2 centímetros. E a gente quer calcular a área da região do triângulo que não é ocupada pelo círculo. Ou seja, se eu pintar essa área aqui de laranja, por exemplo, eu quero essa área aqui, então, que eu estou pintando de laranja. E aqui também. E aqui também. Certo? Então, essa área que eu quero calcular, ela é a área do triângulo menos a área do círculo. Isso aqui a gente sabe. Certo? A questão é que a única informação que eu tenho não é nem o lado do triângulo, que eu usaria para calcular a área do triângulo, nem a área do círculo, que eu usaria para calcular nem o lado. Recomeçando. Eu não sei nem o lado do triângulo, que eu usaria para calcular a área do triângulo, nem o raio do círculo, que eu usaria para calcular a área do círculo. Tudo que eu sei é que essa distância aqui que eu pintei em vermelho e que agora meio que desapareceu, então eu vou pintar de novo, que essa linha aqui em vermelho entre o centro do círculo e um vértice do triângulo, ela mede 2. Então agora, eu sugiro pensar o seguinte. Imagina que vocês têm um triângulo e vocês pegam e desenham um círculo dentro. Vou abrir para vocês a pergunta. Ignorem essa linha vermelha. Imaginem que vocês têm um triângulo equilátero que, digamos que vocês conhecem o lado. Esse lado é L. Tá? Imaginem que esse lado é conhecido. E daí vocês desenham esse círculo que está dentro dele e vocês querem descobrir quanto mede o raio do círculo, por exemplo. Como que, conhecendo o lado do triângulo equilátero, vocês calculariam o raio do círculo? E depois, como que, sabendo o raio e ou o lado, vocês calculariam a distância entre o centro do círculo e um vértice do triângulo?
Percebe que tem dois raciocínios aqui. Um deles é pensando em como o desenho foi feito. Se acontece que eu quero repetir a lógica. Eu desenho o triângulo, digamos que eu conheço o lado do triângulo. E agora eu desenho um círculo. Ora, o meu parâmetro é, eu vou desenhar o círculo o maior possível até tocar no triângulo. Como que eu descubro, então, sabendo o lado do triângulo, qual é esse raio? Então, tem um raciocínio aqui que vai me dar uma relação geométrica, que é a relação entre o lado do triângulo e o raio do círculo. E depois sabendo essas duas coisas, por exemplo, como que eu sei a distância entre o centro do círculo e o vértice do triângulo. Então, eu vou ter duas relações geométricas e duas medidas que eu não conheço. Então, a princípio, eu tenho equações suficientes para descobrir quanto valem esse raio e esse lado. E eu não vou dizer para vocês como fazer. Mas nesses 4 minutos que faltam, eu estou disposto a ouvir palpites de vocês, se alguém tiver um palpite e quiser saber se faz sentido. Se não, sugiro vocês tentarem fazer esse exercício. Tirem um print aí, por exemplo. Ou se não, eu posso, se vocês quiserem, se vocês preferirem, eu posso mandar esse print aqui no grupo lá do WhatsApp e vocês tentem resolver. E se ficarem alguma dúvida, se não conseguir, me perguntem. Certo? Então, nesses 3 minutos aqui, alguém quer arriscar um palpite? Podem falar com o microfone também. Sem palpites. Tá. Alguém tem algum palpite ou dúvida? Não? Então tá, gente. Então por hoje é isso aí. Boas férias para vocês. Descansem, estudem se quiserem, mas façam o que for melhor para vocês voltarem renovados, certo? E se quiserem, fica essa questãozinha aí para irem pensando, e se quiserem conversar comigo, eu estou aberto pelo WhatsApp para vocês conversarem, certo? Boa noite e nos vemos então daqui a 3 semanas. E vou mandar a lista de exercícios para vocês então, e quem quiser pedir algum daqueles exercícios na aula, tipo quando a gente voltar de férias, só me mandar, certo? Beijos para vocês, boa noite, boas férias e até um dia lá, até mais pro fim de agosto, certo?